Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão de alimentação e o bem-estar da gestante. Então, bora pro vídeo. Antes de iniciar o vídeo, aquele recadinho básico, então, se possível, se inscrever e deixar o like. A gente já vem então realizando alguns vídeos sobre essa questão de saúde da gestante. A gente vai deixar no finalzinho do vídeo o cardzinho ali para quem perdeu os vídeos anteriores puder dar uma olhada. Hoje a gente vai falar então especificamente sobre essa questão de bem-estar e uma própria questão de alimentação durante a gestação. Bom, durante a gravidez, então, uma alimentação mais saudável que a gente possa ter, ela cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento saudável da criança e para o próprio bem-estar da mãe, né? Os nutrientes que ela vai consumir ali durante a gestação vão impactar diretamente no crescimento e na saúde da criança. Então, por isso é extremamente importante essa questão de tentar conseguir realizar uma alimentação o mais saudável possível durante este período. E durante a gestação, então, a gente tem alguns nutrientes que a gente pode chamar de essenciais para a gravidez, né? Então, eles são importantes ingerir eles durante esse período dos 9 meses que a mulher está gestante para ajudar no desenvolvimento. Os principais deles, então, seria uma questão de ácido fólico, tá? Ele é importante para a formação de todo o tubo neural do bebê, então ele é muito importante para a criança por causa dessa questão. A gente também tem o fator do ferro, né? Que ele vai ser fundamental para prevenir a anemia na gestante e garantir o transporte adequado de oxigênio para o bebê. Então, muitas vezes as gestantes, quando fazem as suas consultas pré-natais, os seus primeiros exames, muitas vezes já sai com uma receitinha de ácido fólico e ferro, justamente por causa dessa questão, né? Porque o ferro que vai fazer a questão de auxiliar a oxigenação para o bebê, e o ácido fólico por uma questão neural propriamente da criança. Mas além deles, a gente tem uma questão de cálcio também, que é importante para o desenvolvimento ósseo e dos dentes da própria criança, durante esse período da gestação. E o ômega 3 também, que é importante para o desenvolvimento do sistema nervoso da criança. Às vezes essa é uma questão um pouquinho mais complicada, por causa que essa questão de ômega 3 ele está em alguns tipos de alimentos ou tem que fazer suplementação, muitas vezes ela é mais cara, né? A gente não consegue ela via SUS, normalmente. Então aí é uma questão um pouquinho que foge da alçada, mas ela é importante para essa questão. Durante as consultas pré-natais, então, a gente tem alguma recomendação de alimentação e essa recomendação é consumir uma variedade de alimentos ricos em nutrientes, tá? E aí a gente tem toda aquela questão de frutas e vegetais, que são fontes de vitaminas, sais minerais, fibras essenciais. Aí uma questão mais, se possível, de grãos integrais, né, que são ricos em fontes de carboidrato, complexos e fibras. Tem uma questão também de proteínas um pouco mais magras, aquela questão de evitar carnes vermelhas e carnes mais gordurosas. Trocar por uma questão de peixe, ovos ou alguns legumes que possam ter essa questão de proteína propriamente dita. E uma questão de laticínios, né, aquela questão de leite e outros derivados, que são uma questão que ajuda na formação das fontes de cálcio e uma questão de proteínas. Então, um ponto que a gente também sempre tem que ressaltar é essa questão de uma hidratação mais adequada, né? Então, durante a gestação, ela deve se manter bem hidratada, preferencialmente com o consumo de água ao longo do dia, tá? Não aquele que você pegou, tomou uma quantidade de água num período, ficou um tempo grande sem ingerir mais água, não, que ela vá diluindo, mas vá fazendo esse consumo ao longo do dia, né? A gente tem aquela questão de que às vezes precisa tem determinadas quantidades para se tomar de água. As pessoas normalmente têm aquela tem que tomar 2 litros de água. Isso aí é uma questão mais particular, né? Porque às vezes as pessoas podem tomar 2 litros de água ao longo do dia, mas se sentirem ruins, né? Porque as pessoas começam a ficar enjoadas de tanto tomar água, e aí tem outras questões que vão sentir outros desconfortos, né? Normalmente cada um tem um tipo. Então as pessoas podem conversar com seus médicos e ter uma orientação ali de quanto de água a pessoa pode tomar por dia. Outra questão que é muito debatida e discutida durante o período de consultas pré-natais é uma questão de controle de peso, tá? Que é normal e saudável ganhar peso para garantir o crescimento adequado da criança. Né? Todas as pessoas têm esse aumento, as mulheres têm um aumento desse peso e isso faz parte do processo de gestação. Só, entanto, é importante manter um controle sobre esse ganho de peso, né? Porque se a pessoa começa a passar a ter um ganho excessivo
de peso, ela pode estar fazendo um próprio mal tanto para ela de locomoção e pode estar não colocando os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança. Ela pode estar colocando alguma questão um pouco mais nociva para a própria criança, né? Aí, dependendo da questão da alimentação que ela vai desenvolver. Durante as consultas, então, como a gente falou, tem aquela questão de suplementação, né, que a gente viu ali, os principais suplementos que as gestantes fazem uso. E aí, durante a consulta, é avaliada a questão de se realizar ou não, né? Normalmente, as gestantes nas primeiras consultas saem com alguma receita de suplementação. E ao longo do tempo, então, dependendo do que for feito nos exames e as avaliações do médico, ele vai sendo retirado ou diminuído a quantidade até a hora do parto. A gente tem, então, que também durante essas partes de consultas pré-natais, a gente tem alguns alimentos que a gente orienta a gestante a evitar, tá? Que elas podem representar tanto um risco de saúde para elas quanto para o bebê. E esses alimentos são principalmente aqueles alimentos que a gente pode dizer que eles são crus ou mal cozidos, tá? Que eles podem representar um risco de intoxicação alimentar e, consequentemente, causar algum problema para a criança. Uma questão também de alimentos ricos em gordura trans, tá? Que isso pode aumentar o risco de complicações da gravidez. Aí aqueles produtos que a gente agora até tem nas embalagens de supermercado agora é obrigado a ter os rótulos naquela parte superior ali, dizendo quais são as informações nutricionais e o que tem de a mais ali. Então a gente tem ali que às vezes aparece produto rico em gorduras trans, produto rico em gorduras saturadas, produto rico em adição de açúcar. Então, sempre que a gestante for realizar a sua compra mensal, semanal, conforme for que ela realiza, ela preste atenção a esses produtos e procure evitar. Claro que a gente sabe que muitas vezes a gente orienta essa questão de que tem que consumir tal produto, tal fruta, tal legume, mas muitas vezes as pessoas podem ter condições financeiras diferentes e ter dificuldades em conseguir manter essa alimentação que seria mais saudável. Mas aí a gente sempre tenta orientar a, se não consegue a alimentação o mais saudável possível por uma questão de dificuldade econômica ou muitas vezes que os preços também sobem ao longo dos meses, né? Que ela tente se manter o mais próximo possível daquela questão. Às vezes pode trocar um alimento que está mais caro por um alimento um pouco mais barato, mas que tenha uma mesma função que aquele. E que se evite, sim, claro, a questão de produtos industrializados, processados, entre outras questões. A gente tem um ponto que muitas vezes, dependendo da pessoa, ele é um pouquinho mais complicado, tá? Que seria uma questão de consumo excessivo de cafeína, que isso pode dar algumas complicações ao longo da gestação. É aquela questão de que a pessoa vai ter que dar uma diminuída do consumo de café dela, ou o mais grave de todos, que são aquelas pessoas que utilizam muito a questão de energéticos. Então, que ela consiga evitar esse consumo para ter uma gestação um pouco mais tranquila. Além dessa questão de alimentos a evitar, a gente sempre tem aquelas, durante a consulta de pré-natal, outros dois itens, né, outros dois problemas que a gente tem que tentar evitar durante a gravidez, que é aquela questão propriamente de consumo de bebida alcoólica, né? Se possível, não realizar nenhum tipo de consumo de bebida alcoólica, porque, querendo ou não, isso vai afeta tanto a gestante, como vai afetar o desenvolvimento da criança. Então, se possível, depois do que descobriu que está gestante, interromper esse consumo de álcool, pelo menos durante a gestação e os primeiros meses ali de amamentação. Depois, aí fica a critério da pessoa retomar ou não, mas durante esse período é extremamente fundamental para evitar que o álcool cause algum tipo de dano à criança que está se desenvolvendo. E o outro ponto que a gente sempre ressalta também, propriamente a questão do fumo, né, que é isso aí, tão nocivo quanto a bebida, porque ele pode causar uma série de problemas, inclusive para a gestante, né, a questão de doenças pulmonares, entre outros tipos de câncer que pode causar, mas vai consequentemente afetar muito mais a criança também, porque querendo ou não, ela depende do que a mãe se alimenta e consome para se desenvolver. Então, se ela consumir bebidas alcoólicas, cigarro, né, ou outras questões propriamente de drogas também, ela vai estar causando um impacto muito grande na sua criança. Então, se possível, evitar sempre esses três pontos que a gente tem. Drogas, bebida alcoólica e o cigarro, né, basicamente. Essas duas são drogas, só que elas são drogas legalizadas, né? Elas podem ser vendidas de forma nos mercados e
atacado, né? As outras questões que a gente tem de maconha, crack, cocaína, essas outras elas são ilegais, então sempre que possível evitar esse tipo de substância. E também a gente sempre vai ressaltar que, se possível, realizar todos os acompanhamentos de pré-natal possível, tá? Isso vai ser fundamental, esse acompanhamento regular junto com o médico ou o clínico de saúde, né? Nos casos, quem atende as gestantes das unidades básicas são clínicos de saúde, né? Para ter esse monitoramento do desenvolvimento, tanto dela quanto da criança, e essa questão de alimentação mais saudável, evitar consumo de determinados tipos de alimento ou de substâncias vai ser fundamental para o desenvolvimento de uma gestação tranquila. Então tá, pessoal, eu espero que tenham gostado. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima.